Fala pessoal, tudo bem? A paz de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a criação. Vamos começar ali do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. E nós vamos falar então hoje sobre a criação com a perspectiva, com a visão da Igreja Católica, do magistério da Igreja Católica. Então, o Catecismo da Igreja vai nos trazer o seguinte: Deus, sendo o próprio bem, a própria felicidade, tendo tão grande amor e tão grande felicidade, Deus cria os anjos e os homens para participar desta felicidade eterna, deste amor eterno junto dele, né? Então, para que o homem viva, vamos tratar aqui do homem, né? Os anjos nós vamos tratar em outro momento. Então vamos tratar aqui do mundo no qual nós conhecemos, no qual nós vivemos. Então, na realidade humana, Deus cria tudo para que o homem tenha condições para viver e para alcançar esta felicidade eterna junto com Deus. Então vamos lá detalhar um pouquinho essa questão da criação. Deus cria primeiro os minerais, depois cria os vegetais, cria os animais e por fim Deus cria o homem. E é muito interessante a gente ver que Deus, quando ele vai criando as coisas, ele fala que tudo é bom. Mas quando Deus cria o homem, ao final Deus diz, é muito bom. Então, por que Deus diz é muito bom? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Que Deus tem uma figura humana, nós somos parecidos com Deus? Não. Né? Deus, sendo infinito, ele não cabe em forma nenhuma, nem humana, nenhuma. Deus, ele está além de tudo isso. Deus é tudo, né? Então, o que nos torna semelhantes a Deus? O que nos torna semelhantes a Deus é que nós somos capazes da inteligência, nós somos capazes de raciocinar. Nós vemos que os animais, eles são capazes de conhecer. Para quem tem cachorro, que tem algum animal de estimação, sabe que o cachorro é capaz de retribuir de alguma forma, da forma animal dele, né? Um carinho, um afeto, um amor, alguma coisa. Mas, né, o animal ele não é capaz de conhecer a Deus. Ele não é capaz de saber que existe um Criador. Só o homem, sendo inteligente, é capaz de conhecer, de saber que existe um Criador de tudo. Então, sendo o homem capaz deste conhecimento, ele é o único que é capaz de retribuir este amor a Deus. Por isso, Deus nos faz semelhante a Ele. Somos capazes da inteligência, somos capazes de conhecer e amar a Deus. Isso é o que está ali no primeiro capítulo do Catecismo da Igreja. O homem é capaz de Deus, o homem é capaz de conhecer e amar a Deus. Deus nos dá esta possibilidade. Só que Deus, quando cria o homem e a mulher, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, Deus não cria marionetes, né? Deus não fica ali manipulando eles o tempo inteiro. Deus nos dá o famoso livre-arbítrio, né? Justamente para que nós possamos escolher amar a Deus. Não porque Deus nos obriga, não porque Deus nos impõe, não porque Deus nos manipula como marionetes, mas porque eu, ser livre, me disponho, quero amar a Deus. E aí Deus, né, dá tudo o que o homem e a mulher precisa no paraíso. Então o Gênesis vai descrever justamente que Deus cria os minerais, cria os vegetais, os animais, cria todo o paraíso, todas as espécies de árvores frutíferas, tudo isso que nós conhecemos hoje, tudo Deus cria e dá para o homem e a mulher para que eles cuidassem. Então o homem e a mulher, eles já ali tinham tudo que eles precisavam. Imagina você, né, estando num paraíso. Quando a gente fala em paraíso, a gente pensa num lugar maravilhoso, bonito, onde nós temos paz, tranquilidade, temos tudo o que precisamos, não é mesmo? E era justamente isso que Adão e Eva tinham. E, né, Deus fala para Adão e Eva que eles poderiam comer de tudo, poderiam ter acesso a tudo no paraíso. Só uma coisa Deus fala para eles, que eles não poderiam fazer. Eles não poderiam comer do fruto
do conhecimento e do bem e do mal. E que fruto é esse? Algumas pessoas dizem que é uma maçã, sei lá, né, alguma fruta aí, né, só para, né, descontrair um pouco aqui. Eu, por exemplo, a minha avó dizia que era uma maçã, né, e quando Adão come a maçã, ele engasga com a semente da maçã e a semente da maçã fica presa na garganta dele. Por isso que o homem tem esse gogó aqui, né? Mas enfim, né, é só história que minha avó costumava contar. O ponto aqui é, não importa qual era o fruto, se era uma maçã, abacaxi, melancia, não importa. O que importa aqui é a questão da desobediência. Deus deu uma ordem. Deus cria tudo, Deus cria o homem, Deus dá tudo para o homem e Deus dá uma ordem para o homem. Não comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal. E outro ponto, não quer dizer que este fruto era um fruto que continha algum tipo de conhecimento ou algum fruto mágico, né, digamos assim, que se o homem comesse ele ia ficar dotado de grande inteligência. Não, não é isso, né? Deus já tinha dado o conhecimento necessário. Pensa só, nós, enquanto bebês pequenos, não somos capazes de nada, não temos conhecimento de nada. Então, se Deus já cria seres humanos adultos, capazes até de falar, de dialogar, nós vemos que o homem dialoga com Deus, posteriormente dialoga com Eva. Se o homem já é capaz de falar, já é capaz de nomear os animais, né, vai descrever o Gênesis que Deus dá a tarefa ao homem de nomear os animais. Então, se o homem já tem essa capacidade, é porque Deus já deu todo esse conhecimento prévio para o homem e para a mulher. Então nós vemos que o homem já tinha certo conhecimento das coisas. Deus já tinha infundido na cabeça, no coração, na mente de Adão e Eva o conhecimento que eles precisavam, o conhecimento necessário para que eles pudessem viver. Então, esse fruto, ele apenas seria meio que uma forma de Deus ver o quanto o homem iria obedecer uma ordem dada direta de Deus. E aí Deus então, né, diz para o homem que ele não deveria comer daquele fruto, porque se ele comesse, ele estaria sujeito à pena de morte. Nós vamos entender melhor o que é isso mais adiante. E aí Deus, vai dizer a Sagrada Escritura, se retira da presença do homem. E por que é importante frisar isso? Deus, quando ele se retira da presença do homem, Deus mostra que o homem agora vai exercer a sua liberdade. Deus cria tudo, Deus dá tudo ao homem, Deus diz ao homem, tudo isso eu te dou, mas não faça isso. Ou seja, não coma deste fruto. E Deus se retira da presença do homem. Nesse tempo em que Deus está ausente, o homem, né, começa a andar por ali pelo paraíso, e a Sagrada Escritura vai dizer que Eva, passeando pelo jardim, olha para o fruto e vê que o fruto parece ser bom, saboroso, de aspecto agradável ao paladar, parece que ele é bom para adquirir conhecimento. Olha só, né? Parece que não é difícil a gente ver hoje que tudo aquilo que parece que é proibido, parece que dá um atrativo, né? E para Adão e Eva não era diferente. Deus deu ordem para não fazer, e aquilo despertou certa curiosidade em Eva, em Adão e Eva. E a Sagrada Escritura vai escrever mais, Eva, que via, apreciava aquele fruto. E aí, o demônio, dito como a serpente, ali no Gênesis, começa a observar que Eva está ali admirando aquele fruto. Ela sente que parece ser saboroso. Provavelmente, ela comentava com Adão, olha, nossa, aquele fruto ali parece ser bom. E o demônio, vendo essa situação, vem e começa a persuadir Eva, né? Fala, vai lá comer do fruto. Se você comer, você será como Deus, terá todo o conhecimento. E Eva fala, não, Deus falou que se a gente comer, a gente está sujeito à pena de morte. E a serpente, ou o demônio, fala para Eva, nada disso, isso é bobagem. Deus não quer que vocês sejam como ele, né? Olha só a astúcia do demônio, a soberba que ele coloca, sereis como Deus. E aí, né, de tanto Eva já que estava tendendo a querer pegar o fruto, ouvindo ali
o demônio persuadir ela, ela resolve tomar o fruto e comer. Eva come o fruto e dá para Adão, que também come. A partir daquele momento, o que acontece com o homem e a mulher? Eles só tinham conhecimento do bem. A partir desse momento, eles começam a experimentar agora o mal. Olha só então o que o fruto causa neles, o mal. O mal o quê? Da desobediência. Eles praticam ali o chamado pecado original. Adão e Eva desobedecem a Deus. A criatura prefere dar ouvidos a outra criatura ao invés de dar ouvidos ao seu Criador, ao invés de dar ouvidos a Deus. E aí Deus, quando volta para a presença de Adão e Eva, Deus procura por Adão e Eva e eles estão escondidos. E Deus pergunta, por que vocês estão escondidos? E Adão responde, nós estamos nus. E aí Deus pergunta, mas quem falou para você que você está nu? E aí Adão, olha só o que o pecado faz com a pessoa. Eu esqueci de falar aqui, mas quando Deus cria o homem, Deus diz que vê que o homem está sozinho, e que ele vai criar uma companheira para ele. E Deus cria a mulher. O homem, quando vê a mulher, ele exclama alto, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora sim, Deus me deu uma companheira adequada. Olha só a felicidade do homem, a alegria do homem. E aí, né, toda essa felicidade. Quando acontece esse episódio da desobediência, que Deus pergunta para o homem quem disse para ele que ele estava que ele estava nu, o homem fala, a mulher, olha só, ele já, em vez de assumir a culpa, ele joga a culpa na mulher. E pior, ele fala, a mulher que tu me deste, então ele joga a culpa em Deus. A mulher que me destes me deu do fruto e eu comi. Jogou a culpa em Deus. Né? A gente pode notar certa semelhança com o mundo de hoje. As pessoas jogam a culpa sempre em Deus, no outro, a culpa nunca é minha, é sempre do outro. Né? É mais fácil culpar o outro, um terceiro, do que eu assumir a culpa. Então isso já vem lá dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. A mulher que me destes me deu do fruto e eu comi. Então o homem joga a culpa em Deus. E aí a mulher fala o quê? A serpente, ou seja, o demônio, me enganou e eu comi do fruto. Ou seja, a mulher também não assume a culpa, ela joga a culpa no demônio. Veja, né? Quando Deus cria tudo em perfeita união, no estado de graça original. A partir do momento que o homem prefere desobedecer a Deus, já começa a haver uma desordem nisso. O homem já começa a culpar a Deus, a mulher culpa o homem, e não é nada diferente do dia de hoje, né? Vira aquela guerra. Hoje o homem briga com a mulher, o homem quer ser melhor que a mulher quer ser melhor que o homem, e fica nessa briga entre um e outro. Já não, é difícil haver uma unidade, haver uma união, haver um amor entre eles. E se não há um amor entre eles, um amor entre homem e mulher, que dirá a Deus, que está muito além do alcance da nossa visão. Então, vou ficar por aqui. A ideia era justamente traçar a questão da criação de modo bem breve, né? Recomendo para aqueles que querem aprofundar para saber como que se deu cada passo da criação, que leiam então o livro do Gênesis. Eu vou deixar aqui descrito o capítulo que chega até o momento onde eu parei, e a ideia é que vai ser continuado essa questão da criação até um pouco antes ali da vinda de Cristo, e para cada vídeo eu vou deixar descrito aqui os capítulos que acompanham. Tá bom? Até a próxima, Deus abençoe.